Programa Você Pode. Políticas Públicas e Psicologia. Apresentação: Juliette Barreto. Jornalista: Adriana Nascimento. Fala, minha gente, muito bom dia. Estamos aqui iniciando o primeiro Você Pode, porque aqui você pode falar de políticas públicas e psicologia. Estou aqui acompanhada com a referência em trabalhos nas comunidades, a psicóloga Juliette Barreto, que vai se apresentar e falar um pouco de toda a trajetória que ela vem galgando ao longo de todo esse tempo e chegando onde chegou hoje. Primeiro quero dar um bom dia a todos e a todas que estão acompanhando aqui o nosso Você Pode, né? Estamos estreando aqui. Para a gente é muito importante trazer esse recorte para a sociedade, falar sobre psicologia e políticas públicas, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui algumas práticas, eu vou estar me apresentando aqui, mas eu quero muito que vocês possam participar nessa construção e desconstrução de conhecimentos aqui com a gente, né, Drica? Bom, eu sou especialista em gestão de pessoas e relações trabalhistas, mobilizadora social, atuo como psicóloga clínica e social, desenvolvo um trabalho de assistência, né, nas comunidades, principalmente em uma das comunidades mais pobres de Salvador, que é o bairro do Calabetão. Milito nas causas sociais, em defesa também da classe trabalhadora, em defesa da categoria, da psicologia. Faço parte do FMT SUAS, Fórum Municipal de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS. Desenvolvo um trabalho de assistência na qualidade psicóloga, né? Como eu trouxe aqui, uma das comunidades mais pobres de Salvador. Então, vamos estar aqui, né, todos os sábados, às 10 horas, debatendo essa temática que é tão fundamental, né, para a nossa sociedade, para o nosso contexto. Então, o objetivo também aqui é estabelecer ações para o fortalecimento de vínculos, né, comunitários. Então, você vai poder participar aqui com a gente também. Que bom, Juliette. Seja bem-vinda. Estamos aqui sempre abertos. As pessoas que quiserem fazer sugestões, elogios, fiquem à vontade. Pode ser pelo Instagram, @JuliettePC. E temos também os telefones. Se você pode citar para a gente os telefones? Ligue e participe da nossa programação. 71-3511-2832. Programa Você Pode. Ligue e participe da nossa programação. 71-3511-2832 ou 7198207-7246. Jornalista Adriana Nascimento. É isso aí, pessoal. Vamos começar primeiro falando um pouquinho mais, conceituando um pouquinho mais sobre políticas públicas. É um tema pouco divulgado, as pessoas não conhecem as entrelinhas da temática, os conceitos, as questões teóricas da política pública. E a gente veio nesse primeiro momento, para esclarecer isso, né? Esclarecer que as políticas públicas ela tem a finalidade de estabelecer o bem da coletividade. A coletividade precisa ser relevante, precisa ser um número grande de pessoas, precisa promover a sustentabilidade, que não é só o meio ambiente, que é o desenvolvimento do mercado de trabalho, que é o desenvolvimento financeiro no país. A sustentabilidade vai além da questão do meio ambiente, que as pessoas às vezes confundem também essa ideia, esse conceito. E as políticas públicas, ela tem um ciclo que precisa ser respeitado as fases para que cada temática entre na agenda da política pública. O tema, ele precisa ter relevância política, ele precisa agregar valor, ele precisa gerar o bem-estar da coletividade, o exercício pleno da cidadania, né? As pessoas precisam ter justiça social, igualdade social. Esse é a finalidade da política pública, né? Estabelecer a igualdade, a justiça social. E nós estamos aqui para esclarecer isso e também para associar a questão da psicologia nesse aspecto, porque a psicologia tem sido deixada de lado nas questões, nos conjuntos, nos formatos multidisciplinares do SUS, e isso tem sido um grande prejuízo para as comunidades, sobretudo as comunidades que não têm condições de acesso aos psicólogos. E o psicólogo, ele tem uma finalidade muito importante, que é exatamente ajudar as pessoas a lidarem com os conflitos que passam. Nenhum psicólogo vai solucionar os problemas das pessoas, mas ele vai ajudar as pessoas a conviver com aquele problema e a encontrar a solução do problema. Então, a psicologia precisa estar em evidência dentro da saúde pública no SUS, juntamente com o trabalho do serviço social. E Juliette fala com propriedade disso, sabe disso, tem conhecimento de causa em relação a isso, tem conhecimento, inclusive, na prática, de como tem sido aqui em Salvador
a situação dos profissionais, de como eles estão trabalhando, da realidade deles, e isso precisa ser evidenciado e ser trazido para o programa, para que tenha repercussão e as pessoas saibam disso. Precisamos também desmistificar a ideia de que psicologia são para pessoas que estão fora da normalidade. Não é isso. As pessoas dentro da normalidade precisam sim de um psicólogo, porque o cotidiano de hoje, ele traz uma demanda onde as pessoas não conseguem fazer uma coisa isoladamente, precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, e precisa de equilíbrio para isso. E esse equilíbrio precisa ser buscado através de um trabalho mental, através de um trabalho de uma assistência mental. E a gente sabe que, infelizmente, a população de baixa renda, ela tem menor acesso aos psicólogos. É muito mais fácil pessoas com maiores rendas, ela terem acesso a psicólogo e até resolverem questões de forma mais rápida do que pessoas que não têm condições. Isso quando as pessoas que não têm condições aceitam a ideia de que precisam da ajuda de psicólogos, né? Exato. E a gente precisa também perceber que a política pública é concebida como um conjunto de ações, né? Desencadeadas ali pelo Estado. Então, quando a gente fala da importância da psicologia na sociedade, trazendo esse recorte que você trouxe, né, de quem tem mais condições, ter acesso mais fácil à psicologia, é justamente por entender que algumas ações, algumas políticas, elas precisam ser implementadas para facilitar o acesso àqueles que mais precisam. Até porque o campo das políticas públicas, com a intervenção do Estado na economia, é a verdadeira rede de apoio que serve com suporte na construção das políticas sociais, né? Que na verdade, conseguirão contribuir numa sociedade, né, por uma sociedade mais justa e igualitária. Então, quando a gente fala do acesso à psicologia, é entendendo também que várias situações têm nos atravessado em nosso cotidiano. Na qualidade de mobilizadora social, presenciando algumas deficiências em algumas comunidades, a gente percebe o quanto que aquela realidade afeta o psicológico, né? Exatamente. Dos jovens, né, dos adultos, e, ou seja, das pessoas. Familiares. Exatamente. E toda a rede de apoio. A rede de apoio, ela precisa funcionar melhor, né? A gente fala muito da importância da rede de apoio, que não é somente uma rede de apoio ali social, mas uma rede de apoio política, econômica. A gente precisa, né, dar essa assistência. Porque, por exemplo, o trabalho que a gente tem na ponta, a gente percebe um descaso do poder público, né? A gente presencia algumas casas em risco de desabamento. O quanto que isso mexe com o psicológico, né, da família? Então, são muitos recortes. A gente vai estar aqui atravessando em várias narrativas para dizer que cuidar de pessoas é cuidar também do saneamento básico, né? Fomentar a economia, falar da infraestrutura. Recentemente, eu participei de um ato de mobilização na comunidade do Calabitão, tratando de um assunto que mexeu muito, que mobilizou muito, né, com a localidade, que foi justamente com uma passarela. Essa passarela que dá ligação ali a dois bairros, né, periféricos, que é o Calabitão e São Caetano. As pessoas circulam ali, né, e risco de desabamento, com risco de desabamento. Inclusive, uma das placas ali na passarela cedeu. Então, veja, uma passarela que a gente percebe a circulação, um índice de circulação muito grande ali de carros, de pessoas. De fato, aquela situação ali era um risco previsto. Então, a gente fez um ato de mobilização chamando a atenção mesmo dos poderes públicos. Ali é Via Bahia, a gente entende da importância da Via Bahia também, prestar atenção nesses descasos e também chamar a atenção da prefeitura, tá? Porque, veja que no dia da mobilização, a prefeitura sequer foi lá interditar a passarela. Então, as pessoas que precisavam daquela via para se deslocar, continuaram fazendo o seu percurso, correndo risco de vida. Então, veja, é uma situação que a gente vive na ponta, que a gente não pode deixar de falar aqui. Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de sociedade. Exatamente. Né? A gente fala aqui dos 3 poderes, a gente vai falar do federal, do estadual, do municipal, mas a psicologia, ela precisa adentrar nessas questões, né? A psicologia, ela é uma área que ela dispõe de conhecimentos, né? Então, a gente sente falta dessa participação também da psicologia no momento de decisão, de pensar em políticas sociais para a sociedade, para as pessoas. O que acontece? A política pública, ela é considerada em resumo, ela é considerada como uma resolução de um problema. Só que esse problema não é um problema qualquer, certo? É um problema com várias peculiaridades, é um problema com diversas variáveis, com difícil delimitação, que envolvem bens públicos, que envolvem benefícios a um grupo onde outros irão financiar, que envolve distribuição de renda,
que envolvem vários atores sociais, e esses atores sociais, cada um com o seu conceito, e isso daí vão existir debates que acabam, às vezes, não chegando em um consenso comum, porque cada um vai pontuando o seu interesse. Então, são questões que, até que se defina a entrada da temática na agenda e que as outras fases deem continuidade, haja tomada de decisão, a implementação, a avaliação, o monitoramento, a implementação, o percurso é grande. E eu gostaria de frisar também que a inação, que é a falta de ação do governo, já é uma política pública. Então, com a existência do problema e a não intervenção do Estado para resolver o problema, já é considerado uma atitude de política pública. E o governo já está agindo de forma sem intervir a beneficiar a coletividade. E eu gostaria também de trazer que tem um autor que ele sempre questiona sobre as políticas públicas para que você conheça realmente a essência, que quer fazer perguntas sobre quem ganha o quê, o porquê de realizar isso e qual a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas, da coletividade, não é isso? Agora, pressupõe, gente, que o governo participe. Eu sei que muita gente não tem dificuldade de se relacionar com o governo, com os políticos, e que tem lá o vínculo só no momento da eleição, no momento de dar o voto, ou pré-campanha, trabalho, seja lá o que for, e muitas vezes criticam os políticos. Mas, assim, toda a política pública precisa de intervenção governamental. E aí deixa um questionamento, viu, Drica? Como a política atravessa o nosso cotidiano, a nossa vida? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com o professor, né, que hoje é vereador e ouvidor-geral da Câmara Municipal, que é o vereador Augusto Vasconcelos. Ele fala muito, até o preço do pão é discutido na política. Né? Então, como a política atravessa o nosso cotidiano? Então, a gente precisa se envolver. Precisamos se envolver nesse recorte, nesse contexto, porque a gente está falando aqui de potencialização, né, de vidas. Tem um autor que ele fala, que é o Ashley Bembe, ele fala dessa questão da necropolítica, né, que fala desse contexto de viver ou morrer. Então, muitas gestões que a gente vê por aí tem essa lógica necropolítica. Inclusive, eu faço aqui uma crítica à nossa gestão municipal. A gente percebe aí que muitos usuários estão morrendo, muitas pessoas que estão que dependem de ações sociais, né, que são desfavorecidas, estão morrendo. Então, é uma crítica que eu deixo aqui também ao nosso município, ao nosso gestor, tá certo? Então, é importante pensar nisso. A gente precisa pensar também que a Política Nacional de Humanização, PNH, existe desde 2003 para efetivar os princípios, né, do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão. E o que a gente tem percebido aí é o sucateamento, principalmente, de alguns centros de atenção, né, psicossocial. Aí eu estou me referindo aqui aos CAPs, aos CRAs, CREAS e centros POPs, onde as pessoas estão literalmente sendo desassistidas. A gente sabe que existem políticas que somente o governo pode implementar. E a gente sabe que existem políticas que o governo pode implementar juntamente com atores sociais. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre essas questões dos atores sociais, quais tipos de atores sociais e de que forma eles podem participar das políticas públicas, inserindo na agenda as temáticas, ajudando na tomada de decisões, trazendo os dados, fazendo reuniões, se organizando, e quais são as instituições que são fomentadas com esse fim. Primeiro, a gente precisa pensar que hoje a gente vive, né, numa sociedade onde alguns atores esquecem de envolver a população, a comunidade na tomada de decisão, né? E eu sinto falta dessa escuta. E é justamente por perceber essa falta, né, essa presença, que ela não é efetiva nesses locais, nesses encontros, para escutar a comunidade, a população, que eu tenho feito um trabalho de empoderamento mesmo. Tá? Então, assim, eu sinto falta porque a gente fala de políticas setoriais, né? Que é tratada na lei complementar, número 82, né, artigo 10, que são as que se relacionam direta ou indiretamente com as questões de ordenamento de território. Então, veja que eu sinto falta desses atores fazerem esse papel também, né, de interlocução ali entre a população. A gente percebe também que existem algumas entidades, algumas instituições que se isentam da responsabilidade. Né? E quando eu faço esse trabalho, assim como outros mobilizadores sociais fazem esse trabalho de intermediação, né, entre a população e essas instituições, a gente percebe assim, a lacuna, o buraco. Né? Então, a gente precisa reconhecer as deficiências interna e externa para poder fortalecer essa comunicação, para poder dar assistência de qualidade a essas pessoas. Né?
Tem um ditado que eu ouço muito, na verdade, esse recorte, né, que eu ouço bastante de algumas pessoas nesses locais mais vulneráveis, de que os políticos, né, a gestão tem feito um trabalho de maquiagem só na linha de frente das cidades, né, para recepcionar os turistas, né? Tem uma crítica também em relação à nossa cidade, que é uma cidade de festa, de alegria. É bacana ter festa, é bacana mesmo ter alegria, mas não pode somente isso. A gente precisa adentrar, sabe, nos becos e vielas e saber a real necessidade que a população passa diariamente. Tá certo? Então, é uma crítica que eu deixo aqui, Drica. Existem várias instituições que podem fortalecer essa rede, né? Que podem facilitar esse acesso, que podem facilitar esse espaço de escuta, porque a população carece, elas precisam falar. Só que me parece também que é de interesse daqueles que estão no poder, condicionar a população a não ter voz, né? Condicionar a população a permanecer naquele lugar de dependência, de desassistência. Então, me parece que a pobreza, por exemplo, é uma estratégia política, né? Que a falta de conhecimento também é uma estratégia política. Então, a quem interessa mesmo abrir esse espaço de discussão e construção e envolvimento da população nessas decisões, né? De ações sociais, de construção ali de ações sociais para beneficiar quem? O jovem preto, a mulher preta, sabe? São muitas questões. O conhecimento é libertador, né? Exato. E se as pessoas se libertarem, vão sair da escravidão que hoje está sendo mantida em prol dos interesses políticos e sociais. E é uma escravidão que a gente sabe ainda que a gente passa por isso. Eu falo agora na qualidade de mulher preta, a gente passa. Só que de uma forma velada, maquiada. Mas quem passa, sabe, sente. Então a gente vivencia esse processo. A gente vive no verdadeiro processo de escravização, sabe? Onde a mão de obra do preto, ela precisa ser barateada. Então, é a história de uma sociedade escravagista que não deixou de lado, não deixou para trás os resquícios do escravagismo. Não deixa. A quem interessa tudo isso? Né? Eu gosto da fala da Angela Davis. Né? Eu acho que a população já ouviu falar muito, que é uma grande referência, né, a Angela Davis. Ela fala que se a gente for levar em consideração uma pirâmide, quem está no topo? A burguesia, não vou chamar de elite, não. Elite somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Estou falando de burguesia, que está aqui, sabe, no topo. E quem está na base dessa pirâmide? Quem produz, sabe? Quem gera a economia. Quem que gera a economia? É a classe pobre, sabe? Somos nós, mulheres pretas, jovens pretos. Mas quando a gente entender esse processo de fato, a gente vai conseguir mobilizar toda a estrutura da sociedade. E ela faz esse recorte, sabe? Quando ela fala que a mulher preta está na base, mas quando essa mulher preta ela se junta, se movimenta, ela movimenta todo um processo, né, estrutural da sociedade. E é tão importante a gente trazer isso, estou aqui, e é importante frisar que eu estou aqui como mulher branca, mas que tem valores e compactua também dessa luta que a gente defende, em defesa daqueles que mais precisam. Então, a gente está aqui nesse processo de construção, de desconstrução, mas é importante falar sobre isso, porque é uma realidade que me atravessa e atravessa muitas outras pessoas que fazem esse trabalho na ponta, nas comunidades. E aí eu sinto falta, sabe, quando a gente já se depara com uma política já pronta, uma política social já pronta. Como foi feito isso? Como a gente se envolveu nesse processo? Ah, mas a gente fez essa política social aqui para vocês. Hã? Quem escreveu? Pelas mãos de quem? Sabe? E eu que estou escrevendo aqui, quais são os princípios? Os meus princípios? Os meus princípios, os meus valores cruzam com os valores daqueles. Sabe? Essa política aqui é para quem? Para aqueles. Certo? Quem escreveu a política? Está na hora da gente repensar sobre isso. São variáveis complexas que realmente não vem de hoje, né? As lutas por questões afirmativas não são de hoje. Elas vêm ao longo do tempo, ao longo de anos. A gente não pode achar que é algo que surgiu do nada. No entanto, vem sendo muito lenta a implementação de tudo isso. Vem ocorrendo a passo de tartaruga tudo isso, porque existe, infelizmente, nós vivemos num sistema que predominou o mundo ocidental e que veio avassalador com a era digital, que também veio de forma avassaladora, como um tsunami, derrubando tudo, e às vezes até discutindo, na verdade, desconstruindo coisas que já estavam construídas nas políticas sociais, né? Como
a história dos Estados Unidos, das políticas que favoreciam a população negra, que veio, né, com Martin Luther King, que teve acesso, teve respeito. Hoje nós temos lá a vice-presidente negra, que teve espaço, já tivemos uma mulher presidindo o país, já tiveram avanços, só que são avanços mínimos, perto de tanta luta. Sim. É como se o desgaste fosse muito mais intenso, muito mais cansativo, muito mais, houvesse um retrabalho muito maior para que aconteça, para que tenha um resultado mínimo, para que tenha um resultado muito pequeno. É um trabalho muito, muito, muito desgastante, né? Pessoas que se dedicam, que se debruçam, que estudam, que, como você falou, que teorias que não vêm de hoje, teorias que são implementadas, teorias que são acrescentadas, teorias que são desenvolvidas. Algumas vezes aparecem alguns teóricos que vêm com confrontos, com debates, que às vezes não são tão frutíferos, mas isso a gente tenta relevar de alguma forma. Existem consensos, existem organizações mundiais com o favorecimento do desenvolvimento humano. Existe também a possibilidade da política pública se transformar em uma política de Estado. E isso ter que ser feito independente de governo, entendeu? Independente de quem está no poder. E isso é muito importante, porque já tira a responsabilidade de ter que continuar a permanecer nessa luta, de buscar alternativas para resolver esses problemas. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa entrada da psicologia na política pública de forma prática na saúde pública, na temática da saúde pública, né? Que a equipe, por que você acha que o psicólogo ele não integra essencialmente a equipe de saúde multidisciplinar hoje no SUS? Que é um dos recortes, né, que a gente tem feito aí, juntamente com o coletivo Mobiliza Psi, né? O coletivo Mobiliza Psi reúne estudantes e profissionais. A gente tem dialogado, né, com vários outros coletivos que defendem, né, a ideia da implementação de várias leis que já existem, né? Inclusive, nós temos batalhado aí pelas 30 horas, piso salarial, né, da psicologia e serviço social, mas a gente entende da importância também de se pensar na implementação de outras leis de profissionais, né, da saúde. Mas a gente percebe uma deficiência muito grande da inserção desses profissionais na rede do SUS para dar assistência, né, à população. A gente tem aí os CAPs que servem ali, os CAPs que servem para dar assistência, né, às pessoas que sofrem dessas questões, né, de saúde mental, mas a gente percebe que nem todos os CAPs têm a equipe, né, completa. Então, falta muitas vezes o psicólogo, né, nesses espaços. A gente sabe da importância da psicologia, como a gente já, de fato, a gente iniciou aqui dizendo, né, da importância da população ter acesso fácil à profissão, à categoria, né, que em tese, para quem tem, né, um recurso ali, consegue ter acesso mais rápido. Mas aí a crítica que a gente sempre faz cadê os concursos públicos? Né? Cadê as seleções? Cadê a política para se pensar numa equipe multidisciplinar nos espaços, né, onde as pessoas deveriam ser assistidas com qualidade? Né? As pessoas deveriam ser assistidas com qualidade. A gente tem feito um movimento com coletivos sempre mobilizados, que é um coletivo, né, de assistentes sociais e psicólogos e psicólogas do SUS. E a gente tem visto um processo necropolítico mesmo, onde você vai nesses espaços, os usuários, se dependem desses serviços, não conseguem ser atendidos como deveriam ser, justamente por conta de um processo retroalimentador. Os trabalhadores estão também adoecidos, né? Você não vê copo descartável, você não vê papel higiênico, ou seja, muitas vezes só tem um computador. Ausência de insumo. Eu preciso fazer essa discriminação aqui para vocês entenderem o descaso que, de fato, existe, né? Então, esses profissionais, eles precisam ser também assistidos, validados, valorizados, para que a gente possa devolver também um atendimento de qualidade. A gente está aqui com Maria Zoliveira, que é psicóloga também, e que ela fala de CAPS, consultório de rua e busca ativa e etc. E eu queria saber, fala da Lei 10.216, da Portaria
336 do Ministério da Saúde, e eu queria saber de você como isso como implementaria isso na prática, dessa busca ativa na prática, fomentada pelo governo, né? A busca ativa do acesso à psicologia, né? Fora essas questões que tem que ser está em evidência em relação aos CAPs, de coisas mínimas, de insumo, para a manutenção das instalações, até a manutenção dos profissionais, e da busca ativa nas ruas de pessoas que precisam, que já seria outra temática de política pública também, de pessoas em situação de vulnerabilidade que estão na rua. Mas essa busca ativa, com a ajuda do psicólogo, você enxerga de que forma? Primeiro, a gente precisa lembrar de fato que existe, né, essa lei 10.216 de 2001, que estabelece normas, né, sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, né, e que regula os tipos de internações psiquiátricas. A gente vive essa realidade. Muitas pessoas em situação de rua, né, que estão em sofrimento mesmo psíquico, e que, em tese, como eu trouxe aqui, por falta dessa equipe, por falta desses instrumentos, né, por falta dessas iniciativas, a gente não consegue dar, né, a assistência que essas pessoas precisam. Né? Mas quando eu falo a gente, não responsabilizando os profissionais, responsabilizando o Estado. Né? E quando eu falo Estado, não necessariamente aqui eu estou me referindo a algum tipo de governo, né? Mas a gente precisa pensar em políticas que possam agregar e dar assistência de qualidade a essas pessoas. A gente passa ali nos mares, né, essas áreas onde a gente vê, né, grupos de pessoas, um número maior de pessoas ali que são vítimas, né, desse sistema que oprime, que mata, que exclui e que tem o objetivo de varrer também as ruas. A gente percebe que essas pessoas precisam, né, precisam de assistência, mas quando a gente fala de festa, de recepção, né, a gente vê também a varredura. Vamos varrer as pessoas, né, desses espaços, porque eu preciso manter a ideia de que a nossa cidade, o nosso estado está organizado, né? Então, sim, a gente precisa pensar mesmo nessas leis que já existem, cobrar do Estado a implementação, né? Além dessa lei 10.216, né, que estabelece essas normas de direito a essas pessoas que vivem em situação mesmo de vulnerabilidade social, de sofrimento mental, de transtornos mentais, a gente precisa também falar, né, de outras leis. A gente tem, por exemplo, também a 10.935, né, que fala sobre a inserção do psicólogo e do assistente social nas escolas. E a gente precisa pensar também nesses profissionais, nesses espaços educacionais, né, para dar... A gente passou por uma crise sanitária, né, que foi a pandemia, e a gente pôde perceber, né, o quanto a partir dessa crise, porque a gente precisa lembrar também que também na crise a gente enxerga oportunidade, mas não trazendo isso como sendo algo positivo pelo fato da realidade que a gente viveu, né? Onde a gente perdeu várias pessoas, enfim. Mas foi na pandemia também que a gente percebeu a importância de buscar ajuda psicológica, né? Essa crise sanitária mexeu com todos os aspectos, mental, econômico, né? Enfim, das pessoas. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião assim, em relação a pós-Covid, né? Que, na verdade, a gente saiu da zona de pandemia, mas não saiu da zona de emergência na área de saúde, né? A Covid, ela teve o momento de enclausuramento, ela teve todas as peculiaridades que alterou totalmente forma de consumo, alterou forma de trabalho, alterou forma de relacionamento entre as pessoas, alterou diversas coisas. E eu queria saber de você, assim, se com o pós em andamento ainda da Covid, você acha que o psicólogo está sendo cada vez mais demandado nessa atuação para que a gente consiga tentar minimizar a dimensão disso no mundo, de forma a beneficiar a população, não a retomar, porque, de certa forma, tiveram pontos positivos que podem beneficiar o formato de trabalho, como, por exemplo, o home office, quando não se necessita estar presencial,
e que isso, de certa forma, ajuda um pouquinho nas questões psicológicas. E, como tem dito aqui, o pessoal tem comentado que a psicologia é uma questão transversal, né? É uma questão que passa por trabalho, é uma questão que passa por convívio conjugal, convívio entre pai e mãe, entre filho, entre pai e filho, na escola, estão pedindo também a questão da intervenção do psicólogo na escola. É uma questão bem transversal. E eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre isso, do caráter da psicologia com essa transversalidade. Deixa eu só corrigir aqui, né, que a lei que fala sobre a importância do psicólogo, da psicóloga, do assistente da assistente social nas escolas é a 13.935, né, que determina que as redes públicas de educação básica contratem, né, contratem esses profissionais, né, para dar assistência. E já fazendo essa ponte com a pandemia, né, que você trouxe aí, muito importante a gente pensar, né, como tudo isso fomenta e potencializa a importância, né, da psicologia nesse processo transversal, né? A psicologia realmente é uma área transversal, que dialoga com várias áreas, né, que dialoga com vários saberes. E a gente precisa também lembrar que, aqui eu vou fazer uma citação de nossa querida Ana Bock, né, que psicologia rima com democracia, né? Então a gente não pode isentar a psicologia de ocupar os espaços, mas para ter esses espaços a gente precisa também criar esse diálogo, na verdade pressionar, né, ao Estado a criar esse espaço para que a gente possa dispor dos conhecimentos que são vastos, né, para contribuir nas políticas sociais, nas políticas públicas. Então, veja, pós-pandemia a gente tem percebido, né, um índice muito grande, né, de pessoas buscando a psicoterapia, né, buscando os serviços da psicologia. A Juliette, antes da pandemia, não era necessária a busca, sempre foi necessário, né, e a psicologia, ela não pode ser vista apenas para estar ali como facilitador apenas daquele sofrimento mental. A gente precisa pensar que psicologia, ela deve ser vista como promoção mesmo de saúde mental, de bem-estar. Então, eu não preciso esperar um problema aparecer, né? A gente pode pensar em prevenção. Psicologia, eu costumo dizer que a psicologia é um grande luxo, sabe, de bem-estar social. Mas é contraditório também quando eu trago isso, né? É um grande luxo, mas para quem, né? Para quem? Quem é que tem acesso? Muitos profissionais têm essa questão da responsabilidade social, que dispõe ali do seu tempo, né, para fazer o atendimento para o abono, mas a gente não consegue dar conta. A gente não consegue dar conta porque são realidades distintas e vastas, né? Mas que a gente precisa do suporte e do apoio do Estado. A gente não vai adentrar muito, Adriana, né, nessa questão. Eu acho que é um assunto para a gente debater até no próximo programa, né, sobre a busca espontânea, ativa, pós-pandemia, e por que esse aumento, né? Acho que é importante a gente guardar um pouco aí desse assunto para o próximo programa, até porque a gente chegou no finalzinho, né? Faltam Isso. 3 minutinhos para a gente finalizar aqui. Isso. Nosso Você Pode, você pode aqui, né? Você aqui pode ir lá, você pode ir em qualquer lugar. E esse é o espaço, né, democrático. Venha fazer parte também, venha apresentar suas ideias, porque estamos aqui também na lógica de aprender, Adriana. Isso, venha atender o seu papel de agente, porque você é importante. Você tem qualidades, independente, você só precisa estar no local certo para explorar as suas habilidades. Qualquer ser humano, ele tem potencial, ele só precisa de oportunidade para estar no lugar certo para explorar isso. Que você pode se manifestar, você pode falar sobre as suas experiências e trazer e agregar valor ao nosso conhecimento, porque a gente também está aqui para aprender. Nós temos absolutos, é lógico, acreditamos em absolutos, mas acreditamos que existem muitas coisas que são relativas e que precisam ser trabalhadas e transformadas para o bem da coletividade, né? Para o bem não somente de brigas e lutas partidárias, mas o bem da coletividade, a sustentabilidade social e ajudar o maior número de pessoas dentro do seu segmento, né? Eu agradeço a participação de todos. Agradeço a participação de Juliette, agradeço a participação de Aécio, agradeço a oportunidade, as mensagens. Fico muito satisfeita com todos vocês aqui colaborando, cooperando com as energias positivas enviadas e as sugestões.
e esperamos que possamos devolver muito mais nas outras edições, possamos entregar muito mais e falar muito mais daquilo que vocês querem ouvir, daquilo que vocês precisam ouvir e motivar vocês a adentrarem nesse papel de ator social, a se revestir disso, porque você pode, aqui você pode, aqui, lá, em qualquer lugar, mais uma vez falando, né? Mas eu quero aproveitar aqui o finalzinho, a Elson, para te agradecer também pela parceria, pelo apoio. Você que é esse grande profissional, né? Que sempre esteve do meu lado aqui nessas questões, né, de comunicação, de valorização mesmo do nosso papel na sociedade. É o nosso ator social. É o nosso ator social. Nosso grande mentor nesse momento, né? Que já tem experiência em rádio. Né? Estamos começando agora, mas enfim. E todos a gente aqueles pode, também que você quiserem pode. ser atores e que quiserem também beneficiar de alguma forma, que quiserem patrocinar também, que fiquem aí com esses canais, façam acesso, querem contribuir, estamos aqui abertos a contribuições. E se deixa aqui o telefone, né? É o 71-3511-2832, o 9719-8207-7246, e aí vocês podem entrar em contato aqui com a rádio. Nós temos o site também, temos né? o site, www.cruzeiroam.com.br. Exato. Estamos aqui abertas, né, e abertos para as ideias também, sugestões. Mas eu quero fazer também um agradecimento especial. Um agradecimento especial, porque aqui eu já tive uma passagem aqui nessa rádio, ainda quando eu tinha 17 anos de idade. Passei por aqui, né? Eu sou muito grata ao André Mota. Sou muito grata. Sou muito grata à filha dele, Letícia Mota. Letícia Mota. Se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar e vai entender por quê. Foi um divisor na minha vida, né? Trabalhar com essas pessoas. Gratidão não tem preço. Gratidão. Né? Então, agradecer ao Paulo Mota também, né, esse grande gestor, está sempre aí na luta em defesa, né, da classe trabalhadora também. Estamos esperando, gente, o feedback de vocês. Vamos nessa, porque se deixar eu não paro, porque tá gostoso demais falar aqui com vocês. Tá gostoso, tá? Se deixar. Estamos esperando o feedback de vocês, para a gente poder aperfeiçoar. Ó, Adriana, tem gente dia. que fala assim, ó, Juliette, você vai fazer uma ação, eu sei que você gosta de falar, mas tem horário, então seja mais sucinta. E aí, quem me dá o microfone sabe que eu só devolvo no dia seguinte. Porque se deixar, eu tenho todo falando. É porque o desejo de fala é grande. Então aqui eu vou limitar você. Tem que limitar, porque o desejo de falar é grande, porque por muito tempo eu me calei. Então vamos lá. Quero agradecer aos nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanharam no Instagram. Um grande beijo. Até o próximo sábado. Tá certo? Um beijo, gente. Beatrica. Você pode. Você pode. Programa Você Pode. Políticas públicas e psicologia.